Todo mundo é ateu. Sim, esse é o título do vídeo. Hoje eu vou reagir a um vídeo aqui do canal Epifania, que eu gosto muito desse canal. Ele tem umas reflexões maravilhosas. Gente, nunca vi esse cara, não sei como ele é, mas já conheço o canal dele faz um tempinho aí. Seja bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Bruna. Se tu ainda não é inscrito, bora te inscrever aqui. Este canal é de uma ateia cética. Eu faço aqui críticas sobre dogmas, sobre religiões, né? Não é um ataque pessoal a ninguém, não é esse tipo de trabalho que eu tenho aqui no YouTube. Tu já é inscrito, já sabe, né, que o teu compartilhamento é muito importante pro crescimento do meu canal. É só com a ajuda de vocês, gente. Eu tenho 4.200 e poucos inscritos aqui, e foi por quê? Porque muitas pessoas aí acreditaram no meu trabalho, gostaram dos meus vídeos, se inscreveram, compartilharam, comentaram, né, engajaram de alguma forma. Então, estou aqui ainda fazendo vídeo, é graças a vocês, tá bom? E se tu quiser apoiar o meu canal, seja membro aqui, né, tem a sua opção, tu vai pagar ali R$ 4,99 por mês, tem uma outra opção ali de R$ 24,99 por mês. E isso ajuda muito o meu canal a continuar vivo. Ou se tu quiser mandar uma ajuda de qualquer valor, eu tenho o Pix também aqui embaixo, tá bom? Agora vamos pro react. Ok, então, Deus existe? Essa pergunta é muito importante para a filosofia. Não existe. Pelo menos não esse Deus. Esse Deus que você tem em mente quando ouve a palavra Deus. O Deus cristão, criador do universo, intervencionista, todo-poderoso, misericordioso e as suas variantes. Ah tá, ridículo. Achei que ia pelo menos ouvir bons argumentos e até agora só ouvi lixo. Vai ler a Bíblia. É que o vídeo só tem 30 segundos até agora. Vamos lá. Uma das maiores conquistas do cristianismo foi essa. Fazer as pessoas acreditarem que qualquer discussão sobre Deus... Qualquer argumento que um ateu for usar com um cristão, ele sempre vai rebater, ele não vai refletir a respeito disso. Então não adianta, na verdade. Né? Muitas vezes, para muitas pessoas, nunca vai adiantar, né? Tem algumas que eu acho que adianta, né? Até porque se eu estou aqui hoje, se eu sou ateia hoje, existia um momento que eu também, né, não me questionava, não aceitava os questionamentos, mas existiu um momento que eu comecei a realmente me questionar, né, a respeito de Deus e de várias coisas aí que a gente vai se questionando, né? Gira em torno da Bíblia. A ideia de que existe algum tipo de Deus que explica o desconhecido é bem mais antiga do que a Bíblia e teve um monte de variação depois dela. Dizer que a Bíblia é a única fonte de conhecimento sobre a existência de Deus só porque ela fala extensivamente sobre um Deus, quando se sabe que outros milhares de livros falam extensivamente sobre outros deuses, é o que a gente chama de falácia de apelo à autoridade, que é quando alguém tenta validar um argumento baseado na suposta credibilidade da fonte. Agora, mesmo se fosse para falar especificamente sobre o Deus da Bíblia, o Deus cristão, você precisaria ler a Bíblia? Não, também não. Do mesmo jeito que você não precisa ler os quadrinhos do Super-Homem para negar a existência do Super-Homem, você não precisa... Tem pessoas que falam, tu tem que ler a Bíblia toda, senão não pode falar. Vai te catar, meu filho. Tu acha que eu vou perder o meu tempo lendo toda a Bíblia? Se fosse uma coisa que me atrai, falar, rebater a respeito de toda a Bíblia, eu faria, mas não é o que eu quero, entendeu? Pra mim, é uma perca de tempo. Pra mim, Bruna, não quero. Não tenho vontade. Eu faço o que eu tenho vontade e essa não é minha vontade. Ler a Bíblia para negar a existência do Deus cristão. Clássico, né? Quer provar que Deus não existe sem conhecer nada da Sagrada Escritura. A própria Bíblia diz que é a única verdade e a palavra é eterna. Só porque diz, aí eu vou acreditar. Só porque o pastor diz, eu vou acreditar. Ah, tá bom. Então tá, então vai, cada um acredita no que quiser, né, minha gente? Seja feliz, crente. Esse é o ponto. Não importa o que a Bíblia diz. Essa é a falácia da petição de princípio ou raciocínio circular. A Bíblia é verdade porque diz na Bíblia que a Bíblia é verdade. A conclusão já está inclusa na premissa. Você dá uma volta e chega numa coisa que você já tinha concluído sem base nenhuma no começo. Então, o argumento é inútil. Isso é tão absurdo quanto dizer que o Super-Homem existe porque diz nos quadrinhos do Super-Homem que o Super-Homem existe.
É muito desrespeito comparar o nosso Deus com um quadrinho. Os cristãos, como sempre, são perseguidos e alvos da intolerância religiosa. Não. Toda religião é perseguida, toda religião recebe crítica de alguma forma. Por quê? Porque cada pessoa tem uma crença, cada pessoa tem um paradigma diferente. Então, muitas vezes eu vou olhar ali o místico, eu vou dizer, mas tu é um imbecil, é? Tu é muito trouxa de acreditar nisso. Às vezes eu vou olhar o cristão e vou dizer, ah, tá. Ah, tá. Quer dizer que o homem ressuscitou? Quer dizer que o homem transformou a água em vinho? Por que ele nunca mais voltou? Disse que ia voltar e não voltou. E aí, minha gente? É por isso, né? É loucura. Não, os cristãos foram perseguidos bem no comecinho do cristianismo, isso é verdade. Mas logo eles viraram os perseguidores e passaram séculos, toda a Idade Média com o poder nas mãos e perseguindo todo mundo que discordasse deles. É um inferno a religião. A religião é um inferno. Por mim não existiria religião. Por mim não existiria religião. Ah, mas eu adoro esse símbolo aqui do Yin Yang, né? Que é a dualidade ali, o bem e o mal, o bom e o ruim, isso daí é na vida, né, bem e mal. Então eu acho legal esse símbolo que simboliza, né, o Yin Yang. Até a gente tava pensando, eu vou me mudar. Tem que fazer um cenário atrás, eu não sei o que eu vou fazer, porque lá vou ter mais espaço que aqui, mas também não sei aonde eu vou fazer, não sei como vai ser. Tava pensando em botar algumas coisas atrás, fazer alguma coisa. Tem que ver, né, gente? E tem que ter dinheiro também. Ai, ai. A intolerância religiosa surgiu principalmente para proteger as pessoas do cristianismo e não o cristianismo dessas pessoas. Mas é claro que ela também protegia o cristianismo, principalmente do próprio cristianismo. Várias guerras religiosas foram entre protestantes e católicos. E aí alguns pensadores, como Locke e Voltaire, foram se dando conta de que quando existe só uma religião, ela domina tudo na força, e quando existem duas, elas se matam na porrada. Então seria melhor que existissem várias crenças e muita tolerância entre elas. Locke não defendia os ateus também, mas isso é outra história. Hoje em dia, boa parte dos cristãos só abraçam o argumento da tolerância religiosa por falta de escolha, porque mais ou menos a partir do Renascimento, a ciência começou a ganhar muito espaço, e a igreja perdeu seu poder hegemônico, o que foi fazendo com que... Enquanto a ignorância vai saindo, né, a ciência vai explicando muitas coisas que a religião explicava, né, com base em Bíblia, com base na viagem, né, loucura, alucinação, mitologia. A ciência vem aí com fatos. E ficasse cada vez mais difícil silenciar quem discordasse dela. Mesmo assim, vira e mexe ela tenta de novo. É um processo bem lento. O cristianismo ainda é a maior... Aí tem aí os pseudocientistas, tipo o Hélio Couto, que quer pegar a ciência para validar a sua crença. Religião no mundo, sendo no Brasil em primeiro lugar os católicos e em segundo lugar os evangélicos, que é uma vertente do protestantismo. E ainda é comum ouvir os católicos dizendo que os protestantes vão pro inferno e vice-versa. O cristianismo... E eu já vi igreja, o pastor, a pastora falando mal da outra. Mas já vi também defendendo que não importa a placa, que o que importa é seguir Jesus, né? Aí depende da pessoa também. É intolerante na sua essência. Ou qual é a diferença entre alguém que diz que ser gay é imoral e alguém que diz que ser gay é imoral porque tá na Bíblia? Nenhuma. É um argumento imbecil de uma... É, exatamente. A pessoa só aceitou aquilo ali porque ela já acredita. Vai me dizer que se estivesse, sei lá, deixa eu pensar, alguma coisa que a pessoa não acredita, tivesse escrito na Bíblia, será que ela ia abraçar, né, essa coisa que está escrito na Bíblia só porque está escrito na Bíblia? Tanto é que tem vários versículos que eles jogam para debaixo do tapete, né? Então, a pessoa só aceita aquilo que ela já acredita.
longa lista de argumentos imbecis. O incrível é que as pessoas ainda fiquem mais abaladas quando escutam alguém dizendo que esse argumento é imbecil do que quando escutam um argumento imbecil em si. Além de ser imbecil, é entendeu? E as pessoas, muita gente, falam, porque também os seus pastores ensinam que isso é errado, falam, não, eu respeito, mas eu não posso aceitar isso não é o certo, sabe? Por que que a religião é uma bosta? Por conta disso e outras coisas. Eu sou totalmente contra a religião. E é fácil falar isso dos cristãos, né, esquerdista? A gente é da paz, quero ver falar isso dos muçulmanos e sofrer um atentado. Não. Eu já recebi tanto esse comentário. Tanto. Vocês não têm noção, gente. Agora até que parou. Mas nos primeiros meses aí do canal, eu recebia muito esse comentário, né? E esse comentário de uma pessoa imbecil e que, né, fala esse tipo de coisa, é óbvio, né, que se eu tivesse lá, né, perto deles, eu não ia fazer isso. Eu sou uma idiota, uma retardada? Óbvio que não, né? Se a minha vida estaria em risco? Não, lá é totalmente intolerante mesmo. Ainda bem que aqui no Brasil tem tolerância, né? Então tem várias religiões aí, né? Eu acho legal isso de tu poder ter a tua religião. Cada um pode ter a religião que quiser. Isso aí é legal. Não tô dizendo que eu acho bom religião, mas se tu quiser, tu tem que ter a tua religião. É um direito teu, caralho. Como que alguém quer mandar no que tu acredita? Isso é um absurdo. Não tem problema, o Deus muçulmano também não existe. Ele nem é muito diferente do Deus cristão, na verdade. Os deuses hindus não existem, não literalmente. O Deus espírita, por favor. E se a sua religião não foi retratada, perdão, o Deus da sua religião também não existe. O grande problema não é que isso irrite profundamente os religiosos, mas que isso incomoda até mesmo os ateus. Outra grande conquista do cristianismo foi fazer os ateus acharem que é ridículo ser ateu, que tem que deixar os religiosos em paz enquanto eles falam que a Terra é plana, que tem velho rico se injetando sangue de criança, que a teoria da evolução é uma piada, que mudança climática não é um problema. Praticamente todo mundo sabe que criticar... Aí a gente tem que ouvir caladinho. Um monte de gente me manda comentário aqui. Ai, o que tu quer falando? Né? Falando de ateísmo. Fica quieto até ateu. Muitas vezes ateu fala que tu não tem que falar. Ah, eu gosto do ateu que não é chato. Ah, eu sou ateu não praticante. Caralho, eu não posso falar agora que eu não acredito nessas idiotices? Enquanto eles falaram a vida toda, fazem lavagem cerebral aí, à torta e à direito? Vão se fuder, né? Por favor. As religiões não significa que quando a sua avó fala Deus te abençoe, meu netinho, você tenha que responder cala a boca, velha, Deus não existe. Não, é óbvio que não. Abraça a velha. Criticar as religiões significa que quando você ouve alguém falando esse monte de absurdo, você pensa, caralho, velho, que burro, e não deixa isso se espalhar. Exato, eu concordo com tudo isso. E olha que eu acredito em Deus, hein? A ciência e a religião andam lado a lado. Não, cara. A imensa maioria das religiões corre na direção contrária à ciência. Praticamente nenhum cientista fala que ciência e religião andam lado a lado. Quem fala isso são os religiosos, e eles só falam isso por falta de escolha. Como o espaço que a ciência conquistou é grande demais, e fica cada vez mais claro o quão absurdas são as explicações religiosas sobre a realidade, acabou virando aquele velho, se não pode vencê-los, junte-se a eles. Enquanto a religião era soberana, a ciência era silenciada e condenada ao máximo possível. A ciência tenta explicar as questões fundamentais da vida e do universo com estudo, cálculo, investigação e rigor científico. E a diferença da religião para a igreja é que a ciência da religião para a igreja, da religião para a ciência, é que a ciência, ela se questiona, ela questiona tudo. Não é como a religião que afirma tudo, ela afirma tudo, ela tem as respostas ali de anos e anos atrás para as coisas, né, que hoje em dia já não serve mais, porque a ciência vem com fatos. Aí tu não vem aqui me dizer, então tu tem que provar que Deus não existe. Não, quem tem que provar que Deus existe é quem fala que ele existe. É o próprio Deus, não quem não acredita nele. A religião explica qualquer mistério com Deus ou qualquer outra derivação invisível. Uma busca a verdade e a outra busca o conforto. Parece que a ciência acabou virando a sua religião, né? A ciência não explica tudo, cara. Tem muita coisa que foge à nossa compreensão.
Exatamente. Tem muita coisa que foge à nossa compreensão. É por isso que a gente continua estudando. Se foge à nossa compreensão, a gente não inventa uma explicação fantasiosa. A gente estuda. Tudo que a ciência explica hoje em dia fugia à nossa compreensão. É, exatamente. A ciência tem no mínimo teorias, né? E que para virar uma teoria na ciência tem que ser uma coisa que é praticamente já provada. Não é assim só falar assim, ai, porque, sei lá, Deus existe. Ai, o raio foi Deus. Ai, os pingos são os choros de Deus, entendeu? Não é uma coisa tirada aqui da tua cabecinha. Simplesmente qualquer coisa vai ser aceita e tal. Não. Já passou esse tempo. Antes de ser estudado, compreendido e explicado. A ciência realmente não explica tudo. Ela só explica um monte de coisa. A religião não explica nada, pelo menos nada que tenha lógica. A ciência... E não é que ela não só não explica, mas como também ela deixa as pessoas mais burras. Elas querem dar explicações e certezas, não querem que as pessoas se questionem a respeito destas certezas. Daqui, a ciência da Turquia e a ciência da Índia explicam as coisas da mesma maneira. A religião de cada um desses lugares explica as coisas de um jeito completamente diferente, cada um mais absurdo do que o outro. É, jovem, é que Deus a gente não explica, a gente sente. Você não teve uma experiência direta com o nosso Criador, eu tive. Eu inclusive ia acabar com a minha própria vida. Eu tinha tudo programado, mas na hora eu recebi uma mensagem de Deus. Aquilo pra mim foi uma prova clara de que eu não tô sozinho. E cada um tem uma experiência com Deus ali, né? Uma viagem da sua cabeça que a pessoa atribui a Deus. E essa coisa de que Deus não se prova, que Deus se sente, é uma imbecilidade enorme. Mas se tu quer viver a tua imbecilidade, ok, né? Tem pessoas que não são satisfeitas com essas coisas, não ficam satisfeitas com as ficções, com as viagens na maionese, né? Ou ficam por uns anos, depois já, né, começam a se questionar e se tornam mais céticas, né? Por quê? Porque se tu estuda, se tu se questiona e tu não é um negacionista, tu vai chegar nessa conclusão também, de que tudo é uma ilusão, uma mentira, uma abobrinha. Religião é a maior invenção da espécie sapiens até hoje, porque ela te oferece algo que você nunca consegue provar que não existe. Quando dá errado o que ela diz que vai acontecer, ela diz que ainda não foi a hora. E quando dá errado de novo, ela põe a culpa em alguma outra coisa. Ou ela diz que você não está espiritualmente preparado para realizar. O grande trunfo da religião é que ela te oferece respostas imprecisas para problemas reais. A gente tem em média 800 mil pessoas por ano. Você realmente acha que Deus pensou, deixa essas 800 mil se matar, tá de boa, mas você não. Por favor, você é muito importante. Você é muito especial. Ai, gente, é a mesma coisa que alguém fala, ai, Deus me deu um livramento. Recebo relatos assim também. Deus me deu um livramento em tal situação, não sei o quê. Cara, se Deus fosse dar um livramento pra alguém, ele não daria pra uma criança? Ele foi dar logo pra ti. Por que que tu acha que ele não olhou pras outras e olhou exatamente pra ti? Acorda, meu filho. Tu não é tão especial assim. Nem tu, nem eu, nem ninguém neste mundo. Toma aqui meu sinal. É que nem todo mundo presta atenção no sinal divino, moleque. Nem todo mundo entende o recado de Deus. Ah, tá, porque quando alguém tá prestes a se matar é o melhor momento pra enviar uma charada. É difícil escolher o que é mais absurdo. Acreditar que um ser onisciente, onipresente, onipotente e onibenevolente erra 800 mil vezes por ano, ou acreditar que um ser onisciente, onipresente, onipotente e onibenevolente escolhe deixar 800 mil pessoas se matarem. Essa coisa de, cara, então tu defende um Deus que então ele é um inútil, que um Deus que não sabe de nada do que a humanidade passa, ou que ele não pode, que ele não é o Todo-Poderoso. Porque como que tu vai dizer, criatura, que um cara, que um Deus, que um ser divino, celestial, ele é uma pessoa poderosa se ele não consegue salvar uma criança, se ele não consegue salvar uma mulher, um homem, seja lá? Me diz.
Não existe isso, gente. Não tem como. Aí não vem me dizer, mas Deus é Deus, não é o ser humano. Quem faz o mal é o ser humano. Eu não aguento burrice, eu não aguento gente burra, pelo amor de Deus. Deus, vocês dizem que Deus te dá livramentos e não sei o quê. Aí em outras situações não. Então quer dizer que Deus escolhe certas pessoas. É isso. Ele escolhe. Por quê? Deus não é Deus que faz as coisas, é o ser humano, mas como é que ele se mete então no... Te deu um livramento ali? Aí tu usa um argumento pra uma coisa, né? Dizendo que Deus não tem nada a ver com isso, que é o ser humano, mas quando acontece uma coisa contigo que tu atribui a Deus, sei lá, que tu se livrou de um assalto, aí tu atribui a Deus, como que tu tá usando esses argumentos? Não tem como, gente. Por ano. Qual é o seu problema, hein, cara? Por que você não deixa as pessoas em paz? Cada um acredita no que quiser. Se Deus não existe, que nem você diz, por que você se preocupa tanto em provar que ele não existe? Se alguém te dissesse que acredita em lobisomem, você riria, porque é uma crença absurda. E é engraçado ver alguém que acredita numa crença absurda. Mas tudo bem, deixa ele. Agora, se ele continuasse dizendo que anda com um revólver cheio de bala de prata para se proteger dos lobisomens, e que tem que fazer o maior número de pessoas comprarem balas de prata, e que a gente tem que começar uma guerra contra os lobisomens, e que o mundo vai se dividir entre os lobisomistas e os antilobisomens, ficaria um pouco mais complicado de achar graça, porque a loucura já estaria em... Cara, esse exemplo dele é maravilhoso. E muita gente me fala que também, se Deus não existe, por que tu fala de Deus? Mas olha a insanidade que as pessoas vivem, fazem por causa desse Deus. Olha, minha gente. Sabe? Não tem como tu ficar quieto, não tem como tu não falar. Em um nível perigoso, e ninguém quer um louco carregando um revólver cheio de bala de prata por perto. Tem uma grande diferença entre respeitar uma crença absurda e deixar que essas crenças absurdas interfiram no nosso mundo. O cristianismo é um dos maiores problemas do Ocidente, começando pelo fato de que até hoje é impossível eleger um presidente que não acredite em Deus ou... Exatamente, eu quero ver, eu tô pra ver, eu quero ver realmente alguém que diga que não acredita em Deus e ser um candidato e ser eleito. Tô pra ver, eu quero ver isso. No nosso país, por enquanto, tá longe de aceitar um ateu. E daí os cristãos estão lá enchendo a bunda de dinheiro, roubando a torta e a direito, não fazendo nada pelo povo e estão sendo eleitos. É isso que o brasileiro gosta. Ou pelo menos finja que acredita em Deus. Mas também dá para citar alguns motivos mais tangíveis, tipo a Inquisição, a Guerra dos 30 Anos, as Cruzadas... Não, pera aí, as Cruzadas foram só uma resposta ao islamismo. Ok, beleza, então conta como 2 motivos. As guerras religiosas francesas, a caça às bruxas... chega! Não, pera aí, eu não acabei. A rebelião Taiping, todas as pessoas que não buscam tratamentos médicos, o dízimo e o pior de todos, tirar o Rodolfo dos Raimundos. Absolutamente nenhuma dessas pessoas... Muito bom. Eu tenho um vídeo aqui que eu faço um react do Rodolfo, ele num podcast. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Tu assiste depois que tu assistir esse vídeo aqui. Pessoas que cometeram essas atrocidades em nome de Deus são cristãs de verdade. Essa é a falácia do escocês de verdade, que é mais ou menos assim. Um cara fala, nenhum escocês bota gelo no uísque. O outro fala, ué, meu tio é escocês e bota gelo no uísque. E aí o primeiro responde, tá, mas nenhum escocês de verdade bota gelo no uísque. Agora troca escocês por cristão, gelo por cientista e uísque por fogueira. É diferente. A maioria das pessoas não entende a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas será que na hora de trazer a palavra mais importante da história da humanidade, não dava pra ter sido um pouquinho mais claro? Ninguém entende o homem. E tá bom, beleza, vamos lá. Suponhamos que Jesus realmente tenha sido a encarnação de Deus, e o Filho de Deus, e Espírito Santo, que aliás já começou meio complicado, e suponhamos que ele realmente tenha vindo para resolver as coisas. A gente tem livre-arbítrio, não tem? Isso é muito louco, né, cara? Ele é o Filho de Deus, é o próprio Deus, e tem o Espírito Santo, é a Trindade, então ele é Deus, e ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Que é isso, rapaz? É
É o que a Bíblia diz, pelo menos. E a gente é cheio de falhas e estraga tudo, não é? É o que a Bíblia diz, pelo menos. Então a gente também estragou a Bíblia. Ela passou pelas mãos de muita gente. Entre o livro mais antigo e o livro mais recente que compõe a Bíblia, foram uns 1500 anos. Imagina se uma palavrinha se perdeu, se uma página se perdeu, se um capítulo se perdeu. Imagina se um copista errou na hora de passar limpo. Imagina se alguém distorceu as coisas em benefício próprio. Tá, essa não precisa imaginar porque acontece toda hora. Isso sem contar todas as diferenças de traduções que acabaram em diferentes interpretações e, no fim, diferentes ideais. E, na verdade, estudiosos começaram a notar que manuscritos diferentes falavam coisas diferentes pelo menos desde o século III, sendo que por volta do século XVIII o teólogo John Mill chegou em pelo menos 30.000 diferenças entre 100 manuscritos gregos, e recentemente outros especialistas, como Bart Ehrman, já estimaram entre 200 e 400.000 divergências, com base em 5.700 manuscritos em grego e 10.000 manuscritos em latim. A Bíblia não é só nada além de um texto, ela é nada além de um texto completamente adulterado e bem distante do que foi o texto original. Então, mesmo se originalmente ela fosse a palavra de Deus, hoje em dia já não seria mais a palavra de Deus. Engraçado que você critica a Bíblia, mas vive de acordo com os valores cristãos, né? Ou porque você acha que não sai por aí matando, roubando e fazendo orgia? Peraí, quem disse que eu não faço orgia? Mas beleza, os outros dois. Sério? Ah! Então, eu tenho um vídeo que eu falo sobre essas questões aí, eu vou deixar o link aqui na descrição, né? Por que que um ateu é bom, de onde vem a bondade e tal. Vou deixar o link aqui na descrição. Que o motivo para não matar é Deus? Você acha que todo mundo andava estourando a cabeça de criança e aí Jesus chegou e tudo mudou? Não, não foi assim. O infanticídio... E Jesus e religião, seja qual for, isso não impede ninguém de fazer alguma coisa, gente. Os presídios estão cheios. E te garanto que quase 100% deles acreditam em Deus. E nem Deus, o cara que tem moral, né, conseguiu parar eles. Nem o medo do inferno, da punição, não conseguiu parar eles. Será que é porque eles sabem que depois eles vão ser perdoados se eles se arrependerem? Sei lá, né? E vários crimes bárbaros foram sendo cada vez mais condenados ao decorrer dos séculos, mas isso não é necessariamente uma consequência do cristianismo. Vários deles são bem liberados e até incentivados na Bíblia. E também, não é como se o lugar mais seguro do mundo para deixar o seu filho fosse na igreja, com um padre. É cheio de piadinha, mas quando o avião tá caindo não sobra um ateu, né? A verdade é que... Cara, ele pega vários comentários, né, que eu recebo aqui, ele tá falando exatamente nesse vídeo, muito bom, ele pegou tudo e juntou ali, vídeo excepcional, gente. Não se esqueçam de se inscreverem neste canal que é muito bom, e garanto que muitos aí já estão inscritos, né. Que no fundo todo mundo é religioso, mesmo que não admita. Primeiro que não, né, essa história quando o avião tá caindo é mais lenda do que a Arca de Noé. Segundo, dizer que todo mundo é religioso mesmo que não saiba. Para um ateu dizer, né, em um momento desse, ele pedir ajuda de Deus, ele não era um ateu de verdade. Porque não tem como um ateu conceber isso, entendeu? Existia lá uma esperancinha, ele estava mais pro agnóstico do que para ateu, né? Porque não tem como tu... Ai, o avião tá caindo e ia dizer, puta merda, caralho, tô fodida. Ia me dar um desespero, com certeza, mas... isso não ia fazer Deus existir. Não tem sentido isso, gente. Aí, vamos dizer lá que Deus existe. Quer dizer que, na cabeça das pessoas, um ateu vai achar que... em uma situação dessa, Deus vai parar tudo e vai atender o ateu só para ele acreditar em Deus. Segundo os cristãos, muitos vão acreditar nisso mesmo. Aí às vezes deixa de salvar lá um cristão para salvar o ateu porque ele quer provar que ele existe. Que forma de provar esquisita, né, gente? Muito estranho. Isso que ele é o Todo-Poderoso. É o mesmo que dizer que todo mundo é agnóstico, mesmo que não saiba. É um jogo semântico. Vamos lá.
Agnosticismo tem relação com conhecimento. Ateísmo tem relação com crença. Agnóstico é aquele que não sabe se Deus existe. Ateu é aquele que não acredita, não crê que Deus exista. A diferença principal é entre acreditar e saber, crença e conhecimento. Como ninguém sabe se Deus existe, todo mundo é agnóstico. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas ninguém sabe. Exatamente. Pelo ponto mais, assim, mais certo seria mesmo, era ser agnóstico, né? Mas, gente, eu não consigo ficar na dúvida. Eu acredito que Deus não existe. Não consigo ver essa forma de existir um Deus, muito menos esse bíblico. Esse bíblico, com certeza. Tanto que eu trago aqui muitas coisas a respeito deste Deus. Aquilo que você estudou na Bíblia, aquilo que você sente aí dentro de você, e aquela vez que você tomou LSD não tem importância nenhuma nesse caso. Você não sabe. Ponto. É como se tivesse uma caixa fechada que é impossível de ser aberta. Dentro dela, ou tem Deus ou não tem Deus. Você pode acreditar que sim ou acreditar que não, mas só poderia saber de verdade se abrisse a caixa. Como é impossível abrir a caixa, não tem como saber. Então, se Schrödinger botou um gato dentro de uma caixa e Wittgenstein botou um besouro dentro de uma caixa, eu botei Deus dentro de uma caixa. Ou não, né? Vai saber. E tem mais. Você pode ser um agnóstico ateu, ou seja, alguém que não sabe e não acredita, ou um agnóstico crente, ou seja, alguém que não sabe, mas acredita. E na verdade, tecnicamente, todo mundo é ateu. Sabe como tem gente que acredita naquele Deus que anda sobre as águas e gosta de vinho, mas não acredita naquele Deus que tem cabeça de elefante? Então, ele é crente quanto ao primeiro e ateu quanto ao segundo. Todo mundo é ateu em relação à maioria dos milhares de deuses. A pessoa só escolhe em qual Deus acreditar, né? Então ele é crente em um Deus e ateu sobre todos os outros, né? Eu vi esses tempos um pastor aí, como é que é o nome dele? O Rodrigo Silva falando isso, que ele era ateu em relação aos outros deuses, mas ele era crente em relação ao Deus cristão. Que já foram inventados. Algumas pessoas só abrem exceção para um deles. Então tá, nada existe. Pronto, feliz? Ou acredito em vários, né, também. Por último, eu acreditava que existia um Deus, mas que ele se manifestava de formas diferentes, então por isso que existiam as religiões. Então, para uma cultura ele era um tal Deus, para outra cultura ele era outro Deus. Agora chega para uma mãe que perdeu um filho em um acidente e diz para ela que o céu não existe, que a Bíblia é uma mentira e que a justiça de Deus não funciona. Olha, realmente. Essa semana eu tava falando com a mãe, né, que a mãe, né, falou que se considerava mais agnóstica porque ela não sabe, né, realmente. Daí a gente tava falando, né, esses dias, e ela disse, eu tenho que acreditar. Eu tenho que acreditar que eu vou rever meu filho, eu tenho que acreditar que eu vou rever minha mãe, sabe? Gente, eu fiquei muito... me doeu, sabe? Muito triste mesmo. Tem pessoas que precisam acreditar e eu entendo essas pessoas. Eu entendo de verdade. Eu não sei se essas pessoas realmente se questionam. Deve ter algum questionamento, sim. Mas tem uma esperança. Eu acho que é aquela coisa da esperança, né? A esperança que faz a pessoa realmente precisar daquela esperança para viver. E eu entendo isso. Eu entendo mesmo. Esse provavelmente é o único ponto que não é tão ruim. O conforto de uma crença absurda que tem respostas absurdas e totalmente sem lógica para perguntas complexas é insuperável. Mas essa mesma suposta justiça de Deus que consola a mãe que perdeu um filho no acidente é exatamente a suposta justiça de Deus que destrói ainda mais a mãe que perdeu um filho para o suicídio. Segundo o cristianismo, quem se mata vai para o inferno. Então, pois é, que foi o caso do meu irmão, né? E a minha mãe acreditava que o meu irmão estava no purgatório, porque na verdade a mãe sempre acreditou no espiritismo também, tanto que os livros que eu tenho de espiritismo foram da minha mãe, ela que me deu esses livros. E ela disse até há uns anos atrás, né, depois que passou 5 anos, faz muitos anos que o meu irmão faleceu. E
ela disse que depois de 5 anos ela teve um sonho com meu irmão e que ele não estava mais no purgatório. Mas isso, né, gente, é resultado das crenças dela, né? Imagina, ela chegou a sonhar com isso, tadinha. Ou não dá para ficar inventando conforto metafísico que seja desconforto para os outros. No fim, a gente tem que concordar em uma coisa. A gente não sabe de nada mesmo, né? Só sei que nada sei. Eu adoro ver pontos diferentes dos meus, mas eu ainda fico com a Bíblia. É questão de fé, né? No fim, só quando a gente morrer a gente vai descobrir. Pode ser que você... Exatamente, mas a pessoa vive em torno daquilo, né? E se ela não se incomoda, se ela não comete um crime como a homofobia, tudo bem, né? Mas o que eu acho loucura também, porque eu, pelo menos, né? Cada um vive da sua maneira. Eu não viveria hoje em torno de uma ficção, de uma historinha, né? Hoje eu gosto de fatos. Você esteja certo, pode ser que eu esteja certo. Essa é a falácia da falsa equivalência, que é quando tentam botar dois argumentos diferentes como se tivessem peso igual ou parecido, quando na verdade não tem. Não é 50% de chance de Deus não existir e 50% de chance do Deus cristão existir. Não é assim. Se algum tipo de entidade transcendental que a gente chama de Deus existe ou não, a gente realmente não sabe, mas não tem nenhuma possibilidade do cristianismo estar certo. A chance do Deus cristão existir é a mesma chance do Deus Sol ou do Deus Maradona existir. A ideia que tentam empurrar de... Gente, tem a religião Maradona, vocês sabiam? Quando eu tava dando uma pesquisada aí a respeito das religiões, me deparei aí com essa religião insana. Olha que absurdo, né? Não sei se ele vai falar nesse vídeo porque eu não tinha assistido ele todo quando eu separei ele pro react, mas já vou trazer aqui pra vocês, né? Também o porquê de todo mundo ser ateu, né? Já que aqui esse é o título do vídeo. Realmente todo mundo é ateu quando nasce, né? Quando as crianças vão crescendo, os pais, a cultura, seja lá o que for, é que vai colocando essa crença na cabeça deles. Então, na verdade, eles nascem ateu. Mas, por conta das pessoas, a pessoa passa, né, a acreditar em algum Deus, ou seja lá, né? Que como ninguém sabe o que existe além do nosso conhecimento, tudo é válido, é o mesmo que você pegar uma outra caixa fechada e impossível de ser aberta, examinar, sentir o peso, balançar e depois de notar que tudo indica que não tem nada ali dentro, chegar à conclusão de que tem 50% de chance de não ter nada ali dentro e 50% de chance de ter o beisola da grande família ali dentro. Entendeu? Tudo indica que o beisola não tá ali dentro. E achar que o beisola tá ali dentro... Exatamente, tudo indica que Deus não está ali dentro ou existe, entendeu? E aqui no meu canal eu trato sobre isso daí, a gente vai conversando, né, e falando a respeito, né? Em cada vídeo a gente vai falando uma coisa, porque são várias, né? Então o que indica é que ele não existe, mas as pessoas se agarram na fé de uma forma muito louca. É absurdo. Quer continuar acreditando que o beisola tá ali dentro? Beleza, mas ele não tá. Sim, eu concordo totalmente com tudo que você disse. E digo mais, eu acredito em Deus, mas não nesse Deus. Eu acredito que Deus é uma energia que permeia tudo. Eu acredito que exista Deus dentro de cada um de nós e muito mais. Esse é o argumento da Chinforímpula. Num episódio do Chaves, ele desenha um monte de rabisco num papel e o professor Girafales pergunta: o que representa? O Chaves diz: é uma chinforímpula. E o professor pergunta o que é isso. O Chaves diz: é uma coisa que eu inventei, tá igualzinho, né? É mais ou menos isso que acontece com Deus. Exatamente. Imagina que pessoas diferentes tenham uma ideia diferente do que é uma chinforímpula.
Se a gente pedisse para que elas desenhassem a Chinforínpola, cada um desenharia uma coisa diferente. Chinforínpola acabaria sendo uma palavra vazia, sem significado. Então, se duas pessoas dizem que Chinforínpola é a coisa mais bonita do mundo e acreditam que estão concordando, elas na verdade não estão concordando em nada, porque elas não estão falando da mesma coisa. Se elas discordarem... Esse cara, ele usa analogias muito boas pra falar as coisas, né? Eu adoro. O que eu ia falar? Eu ia falar alguma coisa, agora eu me esqueci, daqui a pouco eu lembro. Também não faz a menor... Sobre o negócio das energias, né? Que aí é os jovens místicos, né, da vida, que eu já fui uma delas também. Ixi, meu Deus. Ixi. diferença. No final, não tem por que usar a palavra Chinforínpola se ela não se refere a nada específico. Quando um católico fala que Deus é incrível, e aí um espírita concorda, e alguém sem religião definida também concorda, eles não estão falando sobre a mesma coisa, eles mal estão conseguindo se comunicar. Ou então, se um cara acredita no Deus cristão, outro acredita que Deus é uma energia, blá 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 blá, e outro acredita que Deus é uma criança numa garagem controlando a nossa simulação, por que chamar todas essas coisas de Deus? É como se Deus significasse qualquer coisa que esteja além do nosso conhecimento. E tudo bem, se realmente fosse esse o significado, mas aí Deus estaria encolhendo a cada dia que passa, à medida que a gente vai ampliando o nosso conhecimento. Aham. Exatamente. Debater com crente imaginário é fácil, né? É verdade. Mas pelo menos a gente sabe a diferença entre o que é imaginário e o que é real. O que já é grande coisa, né? Os comentários vão se dividir em gente dizendo que é só argumento raso, gente citando passagem bíblica, gente pegando algum... Como gostam de citar passagem bíblica nos comentários. Obrigada. O amor de vocês quebrou a maldição e libertou minha alma. Jura? Não. Fico de cara, gente. Olha bem pra quem tu tá mandando essas mensagens, né? O argumento do vídeo que parece mais fraco e batendo só nesse como se invalidasse todo o resto, gente exageradamente focada na parte dos gays e gente dizendo que vai me matar. Sabe como é? Mais complexa que a lógica cristã, só o amor cristão. Tá, ok, beleza. Também vai ter uma parte dos comentários dizendo pra estudar alguns filósofos tipo Santo Agostinho e principalmente São Tomás de Aquino. E sabe onde tem aula sobre eles? No curso Essência da Filosofia, porque a gente tem uma aula para cada um dos filósofos mais importantes da história, mesmo os que são chatos. Legal. As aulas são todas desenhadas, animadas Fiquei e interessada. descomplicadas. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário fixado. E já que depois desse vídeo a gente vai pro inferno, vamos junto. Entra no canal oficial do Telegram, o link também tá ali. Vamos junto. Se você Se inscrevam lá nesse canal, como eu já disse. Bom, gente, vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem aqui sugestões dos próximos vídeos, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.